Olá, eu sou Regiane Rocha e estamos aqui para começar a primeira aula da Lua Cristal. Dessa vez a gente vai entender como que a energia dessa lua vai funcionar em alinhamento à onda encantada do espelho, à onda encantada do macaco e também como que a gente vai trabalhar o Tantra e a ginecologia natural. Vamos lá! Então vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre a Lua Cristal. Começamos a Lua Cristal, ela é a 12ª das 13 luas do sincronário. Temos agora mais 28 dias para a gente poder estudar sobre a nossa personalidade a partir do sincronário, a partir do Tantra e a partir da ginecologia natural. Então vamos começar pelo sincronário. São 28 dias de lua. A gente vai começar no dia 30 de maio e terminar no dia 26 de junho. A gente vai ter duas ondas encantadas que vão acompanhar a gente durante a lua cristal. É importante compreender que cristal é uma lua que ela traz o tom cristal para esses 28 dias. O tom cristal, ele é um tom voltado para cooperação, para universalização e dedicar-se a tudo que tem vida. É um tom que desafia todo o processo egoísta, toda a mentalidade egóica e faz com que a gente busque transcender essa individualidade, para que a gente possa compreender o todo, para que a gente possa se relacionar com o todo. Então ele é um tom que ele vem desafiar a individualidade e convidar a cooperação com o coletivo. Isso para a gente é muito desafiador, porque não é uma coisa muito comum da gente perceber na nossa sociedade. É claro que com os processos que vem acontecendo, como foi, por exemplo, o caso da pandemia, ficou evidente que o ser humano tem essa capacidade de colaboração e de que em situações de risco ou situações onde nós passamos flagelos, essa capacidade de cooperação, ela aflora. Aqui a gente vai trabalhar entendendo isso como um passo importante no desenvolvimento da personalidade, do entendimento de quem nós somos, dessa individuação que a gente vem buscando, mas liberada do egoísmo, da individualidade pura, né? Então, a gente vai ter 4 semanas nessa lua cristal. E a aula de hoje é sobre a primeira semana, que é a semana vermelha. A semana vermelha vem trabalhando o final, o dia cósmico da onda encantada da serpente vermelha e os 6 primeiros dias da onda encantada do espelho branco. Então, enquanto na onda da serpente nós tivemos o chamado para trabalhar as 10 feridas que as Mahavidyas apresentaram para nós nos 10 portais, agora tudo isso que foi compreendido, tudo isso que foi percebido vai ser entregue na coluna mística. E o que isso quer dizer? A coluna mística, que está no centro do Tzolk'in, é a 7ª das 13 colunas, ela está bem no meio, ela é chamada de coluna mística porque, ao contrário da onda da serpente, ao contrário da onda da semente, que tem 10 portais alinhados, e tantas outras ondas que também têm os seus portais galácticos, a onda do espelho, que está na coluna mística, não tem nenhum portal. Então, é entendido como o vazio, como um momento onde a gente se entrega em rendição. Seria um processo que, dentro do estudo devocional, e isso no yoga, no tantra, fica mais claro de perceber, que é esse trabalho de entrega a algo maior, que também é fortalecido pelo tom cristal. O tom cristal, para que você saia desse lugar de individualidade e compreenda o todo, é preciso entregar-se a algo maior, compreender que existe um sistema muito maior do que simplesmente a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa individualidade. Então, essa compreensão de sistema, ela vem fortalecida tanto pela onda cristal, como pela lua cristal, como pela onda encantada do espelho branco que está na coluna mística. Então, é momento do quê? De entregar todas as dores, todas as dificuldades, todas as memórias que foram resgatadas durante a onda da serpente na coluna mística. Por quê? Porque é a entrega mente universal.
E quando a gente se entrega à mente universal, é restabelecida a ordem do infinito, que são as palavras da onda do espelho. Refletir, ordem e infinito. São as três palavras-chave do espelho. Então, é momento de repouso, de repousar. E aí, na onda do espelho, a gente vai ter esse chamado. Qual que é o chamado da onda do espelho, né? Para refletir a ordem do infinito, a gente precisa o quê? Primeiro, entender que sozinho não vai dar, então a gente precisa acreditar nesse plano maior, se entregar nessa força maior. E segundo, a gente precisa aceitar voluntariamente dissolver as máscaras que a gente identificou. Então, se eu percebi camadas de memória, de obediência, de busca de aprovação, de agressividade, de apego, de tendência a rotular, que foram as nossas aprendizagens na onda encantada da serpente, agora é hora de entregar tudo isso e entregar tudo isso. Por quê? Porque o espelho, como magnético, ele vem trazendo para nós a ideia de que é mais fácil a gente soltar máscaras que fazem mal, que a gente quer se afastar, que a gente não quer estar próximo, do que aquelas máscaras que dão aquele conforto, mesmo que seja um conforto ilusório. Por quê? Porque cada vez que você contesta um amor condicionado, a probabilidade de que você se sinta, que essa máscara se sinta ameaçada e te devolva isso é muito grande. Então, o que eu quero dizer? Vou dar um exemplo de um amor condicionado. Quando você tem um relacionamento, seja com um amigo, com parceiro de vida, família, colegas de trabalho, que você sempre obedece ou concorda com essa pessoa. Quando você discorda ou quando você tem algum tipo de contraposição, que não seja uma discordância em si, mas só um ponto de vista diferente, isso já gera um conflito. E a pessoa tende a ser mais rígida com você ou dizer que não te aprova. Às vezes nem fala nada, mas aquele olhar de reprovação, né? Então, é importante a gente compreender que não é só as máscaras que causam uma ferida clara, né, e evidente para nós, mas também as máscaras que trazem um aparente conforto, porque tudo isso precisa ser reorganizado. E por quê? Porque mesmo o amor dentro da frequência do medo é um amor condicionado, é um amor limitado, é um amor que ou você obedece ou ele não te aprova. Então isso também precisa ser liberado. Aí a gente tem a coluna mística, que é essa questão de se eu não consigo entender se é pesado demais, se é muito grande, repouso. Então, é momento, é uma semana de que inicia aí o processo de cooperação, e para a gente cooperar, a gente precisa estar em receptividade, baixar a guarda, baixar as barreiras de defesa e confiar que tudo que foi acessado na onda da serpente estará nas mãos da mente universal e isso vai ser transmutado. Aí nós temos os 15 da semana, que começa com 117, que é o voo mágico, a Terra Cósmica Vermelha, que é o voo mágico da onda encantada da serpente, e vamos até o Kim 123, que é a Noite Azul Rítmica. Então, a gente vai ter esses 15 durante a semana e acompanhar isso com muita entrega para que a gente possa receber esse acolhimento, esse cuidado que a mente universal nos oferece agora. E a gente tem tanta coisa para entregar, né? Essas feridas que foram encontradas aí e que agora a gente pode dissolver em puro amor, entregando aí a mente universal para restabelecer em nós a ordem do infinito. Ok, vamos agora então para a nossa parte da aula onde a gente fala do Tantra interior. No Tantra interior, a gente vai ter aqui os tópicos que
vão ser, durante o mês, desenvolvidos. O tópico central, que vai ficar conosco durante toda a lua cristal, é o tema procriação, cocriação. Por que esse tema é tão importante? O poder de gerar, e eu vou falar um pouquinho depois, quando a gente for para o outro tema, mas agora a gente vai trabalhar a transição entre a mentalidade de procriação para a mentalidade de cocriação. E o que isso quer dizer em si? Procriar é o direcionamento ou a restrição da capacidade criadora, da capacidade da força primordial que a serpente ensinou para nós, que está completamente restrita pela obediência, pela lógica como a gente tem que lidar com a sociedade, principalmente no papel feminino, que faz com que toda a potência feminina seja restrita à procriação. Então, a ideia de ser mãe ou amante, que são os dois papéis mais clássicos, né? Ou ela é pessoa, ou a mulher é a parceira de um homem, ou ela é mãe, que cuida da família. É muito comum ter essa percepção equivocada de que o feminino é cuidador, de que o feminino só tem essa preocupação em cuidar de todos, não tem interesses em assuntos que são de outras naturezas, como política, economia. Ela só tem preocupações que sejam voltadas para essa restrição da procriação. Então aqui, qual que é o trabalho que a gente vai fazer nesta onda? É liberar essa percepção para que a gente possa ampliar. Não significa que dentro dos interesses do feminino não haja o interesse na construção de uma família. Não é essa a questão. A questão é, não se restringe apenas a isso. E, infelizmente, a lógica é muito desse lugar, né? Então, vamos lá. Como que a gente vai entender um pouco melhor isso? O próximo tema é Kala Chakra. Kala significa tempo e chakra, roda. Então, Kala Chakra significa roda do tempo. Dentro do Tantra é entendido como o poder de Shakti. E o que isso quer dizer? Enquanto o Sol é fixo e emana a sua luz, a Lua vai refletindo essa luz de formas diferentes. E dentro do estudo do Tantra, a gente tem 16 fases dessa Lua. Não é apenas 4 como a gente vê. Por quê? Porque a gente fecha isso em 4 tempos, que são os 7 dias de cada semana. No entanto, se você observar cada dia, você vai ter um desenho diferente da Lua. Então, ela não vai ficar estática para quando for da lua crescente, ela automaticamente pula para a lua cheia e da lua cheia para a minguante. Existe um ciclo que vai sendo desenhado a cada 28 dias. E dentro do estudo do Tantra, Sadashiva é entendido como o sol, o que fica individual, o que fica único, o que é a chama da essência, enquanto Shakti é as milhares de formas que um ser humano pode tomar. Tudo que se manifesta em vida, tudo que tem formas e nomes é originado de Shakti. Então, quando a gente olha o sistema de transformação da Lua, esse sistema representa o poder do feminino. Agora vejam, se nós temos essa qualificação onde Sadashiva e Shakti ou Shiva Shakti estão em perfeita harmonia, e aí a gente tem uma quebra na nossa sociedade que já tem milênios onde o masculino predomina. O que vai acontecer com isso? A gente vai ter uma quantidade gigante de reproduções de perspectivas exclusivamente do masculino, porque o feminino não está em equilíbrio. Então, o que é importante pensar? Quando a gente pensa nesse desequilíbrio, a gente vai ter o tema de baixo, que é roda do tempo ou Sansara. Então, a roda do tempo, Kala Chakra, ele vai acontecer normalmente, é os ciclos de vida e morte e renascimento. Então, isso é a própria natureza cósmica que vai se mantendo o seu movimento. Quando
a gente se apega a determinadas formas de pensamento ou determinados sistemas de crença, como acontece na nossa cultura de dominação, onde o masculino tenta impor poder e dominar e controlar, e isso é replicado não só por muitos homens, mas por mulheres também. E o que acontece? A gente começa a gerar a roda do sofrimento, que é chamado de samsara. Por quê? Porque você vai gerando uma série de crenças que geram ações, que geram resultados, e isso vai fazendo com que a linha kármica exploda de problemas que têm que ser resolvidos. Bom, aí você está aqui agora no meio do caminho e você quer resolver a sua situação. Qual que é o caminho mais adequado? Primeiro, você precisa voltar para esse centro interno que é Shiva, que é a sua chama, a sua essência primordial. E a partir dessa essência, você começa a se desdobrar novamente, mas já a partir de uma consciência. Então, você vai ter a consciência, que é essa chama interna, e essa chama interna vai se desdobrar em nomes e formas sagrados, porque você vai fazer isso a partir da consciência. Então, como que a gente pode amenizar ou apaziguar um karma? Conscientemente, cumprindo a nossa missão, cumprindo o propósito de vida, e isso vai fazer com que você consiga não só diminuir o impacto do seu karma nesse momento, como você vai conseguir, através da sua própria liberação de memórias, traumas do passado e coisas do tipo, liberar também, honrar também a sua ancestralidade e preservar as gerações futuras. E quando a gente pensa nesse raciocínio, é exatamente a proposta que nós temos no modelo de sustentabilidade. Agora, olha que coisa interessante, o modelo de sustentabilidade de 1900, começou a ser desenvolvido a partir de 1946 do século passado, e assim, e nós hoje temos uma referência extremamente contemporânea do Tantra que a gente perde de vista aí quando que foi escrito. Essa referência que eu tô falando para vocês tá no Tantra Raja Tantra, que vem essa explicação de como Kalachakra e Shiva e Shakti se orientam dessa maneira. E aí, dentro do nosso estudo na Onda da Serpente, a gente trabalhou os 10 portais da Onda da Serpente representados pelas Mahavidyas. Por quê? As Mahavidyas, elas têm uma representação de que quando Shakti sente-se afastada de Shiva, mesmo que seja por um frame de segundo, um lapsozinho temporal, ela sente toda a explosão de dor que é a separação entre o equilíbrio do masculino e do feminino. E aí as Mahavidyas são as representações, elas ensinam cada uma dessas feridas, né? Quando eu contei a Purana sobre Shiva Shakti, né? E tem uma parte em que Shiva fala, o que foi isso? Porque ele vê, ela prende ele nas 10 direções. E aí ela vai explicando, contando cada uma das Mahavidyas e o que elas representavam, a dor que elas sentiam e também como que elas faziam para voltar para esse centro de harmonia. Então, na Onda da Serpente, a gente teve toda essa sabedoria das Mahavidyas e agora a gente vai para esse processo de liberação dessa força que é com a onda do espelho. Bom, vamos lá agora para a ginecologia natural. Como é que a gente vai entender esse processo da ginecologia natural? É sempre importante relembrar que ginecologia natural é uma organização de saberes que alinha saberes ancestrais, recuperação dos saberes ancestrais e um estudo científico hoje para conseguir compreender como que essas duas realidades conversam, como que essas duas realidades podem estar a serviço do bem-estar feminino. Então, a gente vai utilizar na lua crescente, começamos a lua crescente, que é na primeira semana, a semana vermelha, vem com a lua crescente. Primeiro ponto para observar da lua crescente, não começa no dia 1 da lua crescente, começa mais ou menos entre o dia 3 e 4 da lua crescente. E o que isso quer dizer para nós? A gente vai estar aí no ápice da lua crescente. Bom,
vamos seguindo os dias até o dia de transição, que é quando entra a lua cheia. No dia de transição entre a lua cheia e entre a lua crescente e a lua cheia, a gente vai fazer um ritual de passagem, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. O que é importante pensar para fazer nessa primeira semana aí? Bom, a gente já entendeu lá com o sincronário que a gente vai ter uma quantidade de 15 aí pedindo para a gente acalmar, pedindo para a gente repousar, para a gente relaxar e confiar. Ótimo. Então, qual que é uma das formas que eu posso fazer isso, né? Refreando, segurando o ímpeto, o impulso de cair nas feridas da agressão, da aprovação, da justificativa, o rótulo, que foram as coisas que nós aprendemos na onda da serpente. Então, teve dúvida? Retoma os portais da onda da serpente para fazer o seu trabalho aí de cuidado. O que você pode refrear? Então, por que a gente chama de refrear os impulsos? Dentro do estudo que a gente fez das Mahavidyas, a gente vai ter as Mahavidyas demonstrando quais são as feridas e a gente vai ter os Yamas e Niyamas ajudando a lidar com essas feridas. Então, a primeira parte do nosso trabalho de entrega é renunciar aos comportamentos reativos. Então, se eu tenho a tendência a explodir, a estourar, ou tenho a tendência a ficar brava, ou a fechar a cara quando alguma coisa acontece que eu não gosto, enfim, você vai observar quais são os teus comportamentos reativos comuns. E aí, o que você vai fazer? Refreá-los. Na hora que você chegar e perceber que você já está indo para o comportamento, respira, apazigua e refreia. Não, eu não quero isso, eu vou vibrar na frequência do amor. Então, é esse o chamado para a primeira semana, refrear os impulsos. Por quê? Porque isso vai apaziguando e vai fazendo a gente ficar mais calma, mais relaxada. Na pior das hipóteses, mais neutra. E já é muita coisa quando você não consegue fazer esse tipo de coisa. Então, apaziguar os excessos. E aí, no nosso slide, entre parênteses, a gente tem apaziguar rádia, vícios. Por quê? Porque quando a gente vai pensar nos yamas, que são as primeiras feridas que aparecem, agressividade, a tendência a buscar aprovação, a tendência a rotular as coisas. Então, essas predisposições são chamadas de vícios. Por quê? Porque elas são estimuladas socialmente. Não é uma coisa que você faz só porque você quer, ou como muita gente costuma dizer, eu sou assim mesmo, é o meu jeito. Não, gente, é impulso. É impulso. É um trabalho de livre fluidez da inconsciência. Então, quando a gente começa a apaziguar, quando a gente começa a refrear, a gente vai vendo que a gente consegue. Por exemplo, um exemplo claro aqui, a professora Glória Arieira sempre traz um exemplo, ela é professora de Vedanta e faz parte da minha linhagem de estudo de Vedanta, ela é uma mestre que está acima. E ela diz uma frase que ela ouviu do mestre dela, que foi o Swami Dayananda. Numa aula, um aluno pergunta para ele, como que faz para lidar com a raiva? E a resposta dele é simples, não tendo raiva. Agora, para nós que estamos tão acostumados a ter a raiva como uma resposta quase que imediata a tudo que frustra, a tudo que não está de acordo com o que a gente quer, a tudo que não agrada, é tão automático a repetição da raiva que parece que ela é mais forte que você, parece que ela é natural, parece que ela é parte da sua escolha comum. E da escolha comum mas não da sua natureza. Então você pode refrear. Por que ela está automática? Porque você praticou muitas vezes e dá para a gente refrear. Então o convite é esse. E aí, por que apaziguar rádia? Porque rádia é a força da expressão, é para fora, é a criação, é a espontaneidade. Espontaneidade não, a explosão, né? A expressão para o externo. E aí a gente vai segurar um pouquinho antes de tomar as decisões. É refrear. E aí,
Na transição entre a lua crescente e a lua cheia, a gente faz um escalda-pés. Aqui tem a sugestão de chás ou escalda-pés, né? Na questão dos chás, a gente propõe, o que eu vou propor aqui foi um trabalho realizado com apoio, um suporte maravilhoso da Letícia Barros, que é especialista tem aí uma tradição até familiar no estudo das ervas medicinais na fitoterapia e que me ajudou a chegar nesse ponto comum básico para que a gente possa ofertar isso para todo mundo sem impactos maiores, né? Então, chá de camomila durante a primeira semana para quem sentir de fazer e o escalda-pés de lavanda no final da semana, no final da lua crescente e início da lua cheia. Então, espero que vocês tenham gostado, façam e não se esqueçam da nossa estrutura de estudo. Façam os estudos do self-design, das meditações que também estão disponíveis no YouTube, façam os seus registros e conversem com quem vocês acharem que pode ser valioso para vocês. Desejo um excelente estudo para vocês na Lua Cristal e que essa semana seja de muita aprendizagem. Se você quiser deixar os seus comentários no nosso vídeo para que você traga sugestões ou opiniões ou o que você sentir de trazer, fique à vontade. A gente se vê na próxima aula. Até lá. Om!